O governo anunciou recentemente os resultados das suas contas para o ano de 2023, o governo federal. E analisando esses números, a impressão que me deixa é que a sociedade brasileira continua tocando violino enquanto o navio afunda. Tamanha a gravidade do problema. Vamos olhar os números aqui. No ano passado, a receita total do governo federal foi de 2 trilhões e 300 bilhões. Transferiu aos municípios 452 bilhões e, portanto, sobrou liquidamente para os seus gastos, mão de obra, custeio, investimento e assim por diante, 1 trilhão 899 bilhões. Vamos ver agora qual foi a despesa total do governo. A despesa total do governo foi de 2 trilhões 129 bilhões. Portanto, gastou 2 trilhões 129, sendo que a receita líquida foi de apenas 1 trilhão 899. Gastou 19,6% do PIB e arrecadou só 17,6% do PIB. Resultado, deixou um déficit de 230 bilhões de reais, que equivale aos 2% do PIB, esse que a gente vê na imprensa, que o governo se justifica dizendo a causa do déficit e que precisa zerar esse déficit. Só que esse é déficit primário apenas. Além desse déficit, ainda existe um outro déficit, que é o dobro dele, que é o déficit financeiro. As despesas que o governo precisa enfrentar no serviço da dívida de mais de 75% do PIB, que dá mais ou menos 8 trilhões de reais. Com a taxa de juros do ano passado, esses números não foram divulgados ainda, mas se tomarmos como o ano de 2022 como referência, vai dar 5% do PIB. Ou seja, nós vamos ter, além do déficit de 230 bilhões, mais um déficit de 550 bilhões, que é o serviço da dívida. No total, isso dá 780 bilhões de reais. Esse é o nosso déficit real, o nosso déficit nominal, como é chamado, e que equivale a 7,1% do PIB. É muito séria, é muito grave a situação. O governo passado deixou um pequeno superávit no ano de 2022, primário. Mesmo assim, o déficit nominal que o governo passado deixou foi de 4,4% do PIB. Mas, infelizmente, no ano de 2023, nós tivemos uma deterioração nesses números, de tal forma que o déficit nominal, o déficit total de 4,4% do PIB foi para 7,1% do PIB. Uma movimentação muito perigosa e muito preocupante. Se nós formos analisar as principais causas desse déficit, vamos pegar as principais contas do governo. E a maior delas é a conta da Previdência. Vamos olhar. Primeiro, a receita da Previdência foi de 592 bilhões e os benefícios que a Previdência distribuiu à sociedade brasileira foi de 898 bilhões. Portanto, houve um déficit de 306 bilhões, que equivale a 2,8% do PIB. Vejam, senhores, só esse déficit da Previdência de 2,8% do PIB, se ele não existisse, se nós fizéssemos uma reforma tributária que equilibrasse as contas da Previdência, o déficit primário de 2,1% do PIB seria transformado num superávit de 0,7% do PIB. Ou seja, nós geraríamos alguma receita para enfrentar o pagamento dos juros, que não se avolumariam numa bola de neve como vem acontecendo. Então vejam, o principal fonte, o principal foco do nosso déficit é a Previdência, são as contas da Previdência. O mais preocupante ainda é que nesses números que eu acabei de mencionar, não estão incluídas as contas do benefício de prestação continuada, chamado BPC, que é um benefício de aposentadoria que não é contributiva e que onera diretamente o orçamento do governo, e que gastou no ano passado mais 92 bilhões de reais, ou 0,9% do PIB. Isso significa que a Previdência, junto com a assistência social, junto com o BPC, deixa um déficit de 3,7% do PIB. Repetindo, se nós tivéssemos condições de equilibrar as contas da Previdência e do LOAS, que é o orçamento de assistência social, nós teríamos um superávit primário de 1,6% do PIB
para nos ajudar a enfrentar as despesas financeiras. É por isso que eu venho me batendo muito na reforma da Previdência. Sem uma reforma no financiamento da Previdência, nós jamais iremos equilibrar o orçamento federal e colocar o país num ritmo de crescimento sustentável ao longo do tempo. Nós estamos vivendo uma bola de neve e o principal problema é a Previdência. O déficit da Previdência não está, infelizmente, sendo reduzido. Fizemos uma reforma previdenciária em 2019 que limitou um pouco os benefícios da Previdência, mas não mexeu no financiamento, que está ficando cada vez mais defasado frente aos benefícios que a Previdência oferece à sociedade brasileira. Portanto, uma reforma urgente da Previdência é o primeiro passo. E o mais importante, o mais fundamental para que o Brasil retome um mínimo de solvência econômico-financeira capaz de gerar um crescimento sustentado daqui para frente.